Isso aí, galerinha. Página 337 do livro 2, mais uma questão de dinâmica. Questão 23 da URGS falava: o sistema composto pelos blocos A e B desliza sobre uma superfície livre de atritos. A massa do bloco A é igual a m e a do bloco B é m sobre 2, sendo g a aceleração da gravidade. A aceleração do bloco A é... Tu vê, né? Se nós formos fazer do jeito completo, teria que ter diagrama de corpo livre, segundo a lei de Newton. Diagrama de corpo livre, segundo a lei de Newton. Sistema de equação. Se nós formos fazer direto, a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton no sistema como um todo. O aluno tem que entender que a única força que vai fazer o sistema acelerar é o peso do bloco A. Porque dessa vez nem tem um atrito em B para atrapalhar. Então a força resultante é o peso do bloco A. Só que a massa que vai ser acelerada por esse peso é essa massa M mais essa massa M sobre 2. Então a massa total é M mais M sobre 2. E aí eu vou poder calcular a aceleração. Só que como é que se calcula peso? Peso é M vezes G. Peso do bloco A é a massa do bloco A vezes G. Como ele disse que a massa do bloco A é Mzão, esse é o peso do bloco A. Então eu vou colocar ele no lugar dele. Mzão vezes G é igual. Tira o mínimo que é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mzão vezes G é igual a 2Mzão mais Mzão, 3Mzão. Como tem Mzão aqui e aqui, corta o Mzão, o 2 está dividindo, passa multiplicando, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então eu descobri que a aceleração adquirida pelo bloco A e também pelo bloco B é 2/3 da aceleração da gravidade. 2/3 da aceleração da gravidade, que é a letra A, de amor. Sempre mais chato essas questõezinhas quando ele não dá a massa, né? Eu lembro que eu ficava travado, eu não sabia o que fazer. Não tinha massa. Tem a massa que eu vou fazer. Né? E tem que ter fé que uma hora a massa acaba cancelando. Ótimo, bacana. Vamos aproveitar que nós estamos aqui bem próximo e vamos emendar. Ó, avançando uma paginazinha para frente, lá na página 338, tem uma questão muito famosa aí da página, a questão 26 da página 338. Continuamos no livro 2. Diz o seguinte, ó, o coeficiente de atrito entre o bloco e a parede é 0,25. O peso do bloco é 100 newtons. Qual é o valor menor de F? Ele quer saber o valor mínimo de F para que o bloco permaneça em repouso. Lembre-se que repouso é equilíbrio, ou seja, força resultante zero. E ele dá esse desenho aqui, ó. O bloco contra a parede. E tem uma força F atuando. Que história é essa de menor força? Pô, pensem comigo. Se eu quiser sustentar esse pano contra a parede, empurrando ele contra a parede, eu tenho que fazer uma força mínima. Se eu não faço uma força mínima, ele acaba deslizando. Mas se eu quiser fazer mais força do que precisa, eu posso, ele continua não deslizando. Mas se eu vou enfraquecendo a força, tirando força, uma hora ele desliza. Ou seja, se a gente perguntar qual é a maior força, eu não consigo responder, porque pode ser infinita a força. Agora, eu consigo calcular qual é a força mínima para que ele quase deslize. Vamos calcular? Primeiro, diagrama de corpo livre, sempre um processo importantíssimo para quase todas as questões de dinâmica. As forças que atuam nessa caixa são, primeiro, a terra atrai ela, então tem o peso. Eu empurro ela contra a parede, então tem a força F. A parede empurra ela de volta, é a força normal. Ó a normal atuando na horizontal, ó. Perigo. E se ela não desliza, é por causa do atrito, então a força atrita que atua para cima. Já que a força resultante é zero, eu posso olhar para o eixo X, posso olhar para o eixo Y e tirar conclusões.
Olhando para o eixo X, eu percebo que a força F que eu faço é igual à normal. Assim o bloco não está nem afundando na parede, nem sendo erguido da parede. E também sei que o peso do bloco tem que ser igual à força de atrito. Porque se o peso fosse maior que o atrito, o bloco deslizaria e ele não está deslizando. Como ele me disse que o peso do bloco é 100, eu descobri o atrito. Eu descobri que o atrito é 100, já que o peso é 100. Descobri que a força de atrito tem que ser 100, para poder anular o peso do bloco. Mas como é que se calcula a força de atrito? Força de atrito é μ vezes a normal. Como eu descobri que o atrito é 100 e ele me falou qual é o coeficiente de atrito, 0,25, eu descubro qual é o valor da força normal necessária para gerar tal atrito. Dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4, já que 0,25 é 1/4. Então vai dar 400. Mas quem é que está provocando a força normal da superfície? É a pessoa que empurra o bloco contra a superfície. Como a força é igual à normal e a normal tem que ser 400, então eu descubro que a força mínima para manter o bloco parado é 400. Se eu empurrar ele com 400 contra a parede, ele está na iminência de deslizar. Se eu fizer 399, ele desliza. Se eu fizer 401, 402, 1 milhão, ele continua parado. Por isso que a questão só é possível ser resolvida se ele me perguntar a força mínima. Se ele me perguntar a força máxima, qualquer outra, eu não sei dizer. Professor, só repete por que o peso é igual à força da atrito. Porque se o peso fosse maior que o atrito, o cara deslizaria. E o atrito ser maior que o peso seria tu empurrar um cara contra a parede e começar a subir do além. Não faz sentido, certo? Então o segredo é lembrar que repouso requer força resultante de zero. E para resultante ser zero, a força para cima tem que ser igual à força para baixo, a força para a direita tem que ser igual à força para a esquerda. Certo? Bem bonitinha essa questão. Bem bonitinha. Show. 39. Página 340. Página 340 do livro 2. Questão 39. Pode separar aí para a gente resolver junto. 340, questão 39. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está em uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesma aplica na caixa é... Então tu vê, ó, tem uma caixinha de 5 kg apoiada em uma mesa. O homem tenta erguer ela fazendo uma força vertical para cima de 10 newtons. Ele pergunta, nesse momento, qual é a força que a mesa aplica na caixa? Diagrama de corpo livre. Tudo está atrás desse diagrama. Tem que tentar fazer a caixa e escrever as forças que atuam na caixa. Quais forças atuam naquela caixa? Tem o peso. A normal, porque a superfície tem que sustentar a caixa. E o carinha está tentando erguer a caixa com uma força F. Se ela está em repouso, meus amigos, é porque a força resultante é zero. Quer dizer que as duas forças para cima, N mais F, é igual à força para baixo. A normal é a força que a superfície faz na caixa. A força F, a questão falou que era 10. E o peso da caixa eu posso calcular, já que peso é M vezes G, e nós sabemos a massa da caixa e a gravidade. Assim o peso deu 50 newtons. Não, mas eu estou olhando a caixa ali, né? Um homem tenta levantar uma caixa. E eu sei que ele não vai conseguir, porque a caixa tem 50 newtons e ele só faz 10. Então eu tenho que concluir que se eu tentar puxar essa cadeira para cima com uma força menor que o peso dela, ela continua parada. Então eu tenho que concluir, na verdade. Parabéns, o que falou é verdade. O enunciado não falava que ela está em repouso, né? Eu que concluí. Mas passou menos, então a normal é 50 menos 10, claro. A mesa vai fazer os 40 newtons que estão faltando para suportar a caixa.
só fez 10 dos 50, a mesa continua suportando o que está faltando. Os 40 newtons. Letra D. Foi a letra D. Isso, obrigado. Desculpa a demora. 50. Cara, eu fico muito feliz, porque então imagina como a tarde se arrasta se não houverem várias questões. É muito mais gostoso. Coisa linda, estou orgulhoso. O pessoal botou para estudar, surgiram as dúvidas, a gente ataca as dúvidas e vai dar tudo certo. Página 343, estamos no livro 2, ainda na dinâmica. Questão 50? Questão 50, então eu estou na página errada. Página 342, questão 50. Falava o seguinte, é da FURG. A figura mostra um plano inclinado sobre o qual um corpo de massa 2 kg desliza para baixo com velocidade constante. Então, o corpo desliza para baixo com uma certa velocidade que é constante. Primeira lei de Newton, constante zero. Falou que o ângulo era alfa. Disse que a massa da caixa é 2 kg. Se o ângulo de inclinação alfa é tal que seno de alfa é 0,6 e cosseno de alfa é 0,8, então podemos afirmar que o coeficiente de atrito cinético entre a superfície do corpo e do plano vale... Tu vê, né? Sem querer, eu resolvi essa questão na hora da nossa revisão. Primeiro eu vou resolver do jeito ninja, instantâneo, usando a aula. Depois eu vou fazer completo. Se o aluno está ligado naquela aulinha mini que eu dei sobre plano inclinado com atrito, ele acaba decorando que para que ocorra a velocidade constante, o coeficiente de atrito tem que ser a tangente de alfa. E tangente é seno sobre cosseno. O seno é 0,6, o cosseno é 0,8, 6 oitavos, 3 quartos, 0,75. Pode assinalar e morreu. Mas tu vê, né? O cara estudou tanto que ele decorou aquela situação. Que não é normal. A não ser que tenha acontecido isso. Me magoei com a questão. Errei aquela questão. Decorei. Decorei que o mi é a tangente de alfa. Quando a velocidade é constante. Mas e vai que dá um branco? Vai que o nervosismo me atrapalha, né? Aí não tem jeito. Aí nós temos que pegar o plano inclinado, fazer uma pontilhada paralela, fazer uma pontilhada perpendicular, desenhar o peso vertical para baixo, decompor o peso em Px e Py, lembrar que o Py vai gerar a força normal e que como tem atrito, o atrito se opõe ao deslizamento, certo? Já que a força resultante é zero, a normal é igual ao Py, e isso vai ser, mesmo que a resultante não seja zero, certo? E já que a resultante é zero, o Px é igual a Φ, certo? Como é que calcula Py? Py é P vezes, o ângulo está sempre entre P e Py, cosseno de alfa. Quem é o peso? M vezes G. Como a massa é 2 e a gravidade é 10, o peso é 20. O cosseno de alfa ele falou que era 0,8. Assim eu descubro que o Py é 16 newtons e portanto eu descobri a normal. 16 newtons. Como é que calculo o Px? Px é P vezes seno, já que é sem ângulo. O peso nós calculamos é 20 e o seno de alfa ele falou que é 0,6, portanto o Px é 12. Como é que calcula a força de atrito? É μ vezes a normal, e a normal é 16. 12 é igual a μ vezes 16. Está multiplicando, passa dividindo, divide por 4 em cima e embaixo, 3 quartos, e não é que deu os mesmos 0,35? Muito legal, né, cara? Tu vê como as técnicas foram totalmente distintas. Uma eu calculei, tudo bonitinho e tal. A outra eu usei aquela análise teórica que eu fiz antes e já sabia desde o princípio que o μ é a tangente de alfa. Como ele deu seno e cosseno, era só dividir. Certo? Ótima tua questão, ótima pedida. Muito legal.
tudo a ver com a nossa revisão. Muito bom, tô orgulhoso. Vamos voltar ao repeteco aí. Quem é que foi mal atendido aí? Só pedir.